O que está acontecendo com os cristãos atuais? O que tem ocorrido no meio cristão? Porque tantos estão negando ao Senhor, vão aos templos, vão às igrejas, participam dos cultos, participam das orações, mas quando saem de lá, são verdadeiros demônios. Quando na casa do Senhor, parecem ser os homens mais santos que há nessa terra, mas ao sair de lá, tem outra personalidade. O que está acontecendo no meio cristão atual? Não tem temor a Deus, não conhecem o verdadeiro Deus, não amam ao Deus Todo-Poderoso, não amam a Jesus Cristo, não conhecem o Espírito Santo e dizem serem os melhores homens que já pisaram nessa terra. No entanto, eles buscam tão somente o louvor do homem, buscam e dão louvor ao homem, idolatram ministérios, idolatram homens, mas não adoram verdadeiramente ao Deus que se revelou nas Sagradas Escrituras, ao Deus que se encarnou em Jesus Cristo e que deixou para nós o seu Santo Espírito. O que tem ocorrido no meio cristão? A falta de conhecimento, a falta do verdadeiro amor, a falta da humildade e da sinceridade tem feito hoje e transformado aqueles que dizem ser cristãos numa raça pior do que os fariseus do tempo de Jesus. E assim, como Jesus diz em Mateus 5, do versículo 7 ao versículo 9, é o que ocorre hoje. Quando ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos do homem. Hoje, a grande maioria dos cristãos são falsos cristãos, são cristãos apóstatas, que se desviaram da verdadeira fé em Jesus Cristo e adoram a tudo, menos ao Deus verdadeiro, menos ao Senhor dos Exércitos, menos ao Deus que se revelou, eu repito, nas Sagradas Escrituras. Como que pessoas dessa maneira, que vivem assim, que aparentemente são santos, que aparentemente são puros, mas na realidade não tem nada com o Deus Todo-Poderoso, não tem nada com o que Jesus ensinou, não tem nada da verdadeira santidade. E como amarão então a Deus acima de todas as coisas? Pois Jesus, em Mateus 22, a partir do versículo 37, respondendo a um doutor da lei, ele diz sobre o maior de todos os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E ele continua no versículo 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Hoje não existe, com raras exceções,
o viver o verdadeiro amor no meio cristão. Se transformaram em hipócritas, em ímpios dentro das igrejas, que fazem a sua vontade, mas não a vontade de Deus. Paulo, em Atos, capítulo 20, versículo 35, diz o seguinte, uma palavra de Jesus que não está registrada nos evangelhos, mas ele diz assim: e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, é Paulo falando a respeito de Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Hoje todos querem receber, querem fazer alianças com os poderes deste mundo, querem receber dinheiro, querem receber louvores do homem e também louvá-los, mas não dar aquilo que somente a Deus pertence, a honra, a glória, o poder, a majestade e a santidade suprema. Em Lucas 16:15, veja esta palavra do Deus Altíssimo através de Jesus Cristo, e que se refere e que é aplicada hoje terrivelmente por causa da situação em que se encontra a grande maioria dos que se dizem cristãos. E disse-lhe Jesus: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. O cristão hoje está vivendo em abominação diante de Deus. A sua vida está sendo abominável para Deus. E a sua oração também, pois Provérbios 28:9 diz que aquele que se afasta, que não conhece a palavra de Deus, até a sua oração é abominável para Deus. O que você agora vai fazer diante das palavras de Deus? O que você vai ser diante do Deus Altíssimo? Confira o que eu falo na palavra. Veja se eu estou cometendo alguma heresia. O Deus Todo-Poderoso não quer glamour, não quer fama como homem. Ele não quer alianças com este mundo, mas ele quer uma aliança, sim, com cada um daqueles que se dizem cristãos. Uma aliança de uma renúncia profunda, cada dia com a sua própria vontade, pois desde Adão para cá o homem já nasce mau e a sua vontade é corrompida. E a sua vontade leva-o a pecar e a viver na prática do pecado todos os dias e a gostar e amar este pecado. Deus quer fazer de todos uma nova criatura, mediante um novo nascimento, mas para que isso ocorra é necessário que cada um se arrependa dos seus pecados e o deixe. Tenha a convicção de pecados e busque a Deus com todas as forças do seu coração e então ame-o acima de todas as coisas e se entregue a Ele todos os dias para glorificá-lo, para tê-lo sim como seu Senhor. Cristianismo, o verdadeiro cristianismo bíblico, é uma vida de sacrifícios todos os dias, de renúncia de si mesmo, para que Jesus Cristo possa morar, habitar e ser
de fato o Senhor de todas as áreas da vida de cada um daqueles que dizem amá-lo. Você que professa o nome de Cristo, você saiu da escravidão do pecado, mas se você não for escravo de Cristo, para ser então depois um servo e finalmente filho, e então ser usado por Ele como vaso e instrumento, você não é cristão. É necessário uma mudança real de vida. Somente é cristão aquele que foi regenerado pelo poder do Espírito Santo, aquele que se rendeu a Jesus Cristo, aquele que o tem de fato, como acabei de dizer, como Senhor absoluto em sua vida. Ame a Deus com todas as forças do seu coração. Viva para Ele, porque é nele e somente nele que reside a sua verdadeira vida. E é só Jesus que tem a solução para o problema do pecado. Porque Jesus não veio aqui para resolver os seus problemas, mas Ele veio para perdoar os seus pecados e fazer de você uma nova criatura. Se você se arrepender dos seus pecados, se você de fato acolhê-lo como Senhor absoluto em todos os momentos da sua vida. Ame a Deus. O tempo está curto. Muito em breve, chegará aquele dia em que cada um de nós teremos que prestar contas a tudo aquilo que fizemos no corpo, mas também aquilo que nos motivou a fazer. Não é somente aquilo que você fez e mostrou aos homens, mas aquilo que te levou a fazer uma coisa ou outra, e aquilo que te levou a não fazer uma determinada coisa. Você não deixa de pecar para você não ir ao inferno. Você deixa de pecar porque você ama a Deus. Somente por causa disso você caminha no caminho da santidade, passando então a odiar o que você antes amava, para que você tenha em você a vida de Deus. Somente caminhando assim, num profundo caminho de santificação, tendo uma comunhão constante com Ele, é que você crescerá e conhecerá o verdadeiro Deus que se revelou nas Sagradas Escrituras, e que não é, em hipótese alguma, este Deus pregado deste falso amor, dos tapinhas nas costas, deste Deus que diz que Ele está penetrando em lugares que antes Ele não ia, que está fazendo alianças com os poderes deste mundo. Veja o que está ocorrendo. Olhe, estude, procure e analise as estatísticas e veja se realmente está ocorrendo um avivamento como dizem estar. Hoje, para a tristeza nossa, a igreja que se diz cristã nunca foi tão corrupta como agora, nunca foi tão mundana como agora. Se você quer realmente ver o derramar do Espírito na sua vida, comece então a mudar todo o seu pensar, o seu falar e o seu agir, porque somente o Espírito de Deus pode mudar totalmente você, fazendo de você uma nova criatura
e fazendo com que você, a cada dia, se assemelhe mais e mais a Jesus Cristo. Veja o que nos diz Provérbios 28:13. Aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. É momento não de troféus, não é momento de festas, mas é momento de se prostrar diante do Deus Altíssimo, clamando pela sua misericórdia, para que Ele, e Ele, tão somente Ele, possa realizar a obra da salvação, a obra da regeneração. E aqui eu deixo um alerta para todos. Se você pensa que a salvação é algo simples e fácil, você está tremendamente enganado. Ela é tão difícil que o homem não pode realizar obra alguma, tentativa alguma do homem, pois a salvação não é pelas obras, mas somente o Espírito Santo pode realizar esta regeneração e fazer com que de fato haja uma nova pessoa e dar então a cada um de nós um novo coração, um coração onde o Deus Todo-Poderoso imprime a sua lei. É momento de você deixar esse coração de pedra e clamar a Deus para que Ele coloque em você um verdadeiro coração de carne, onde a lei do Altíssimo Deus está imprimida. E eu repito, busque na palavra, vê se o que eu falo é heresia, mas não torça textos. Busque-o, porque ainda é tempo dele se revelar, porque ainda não é o dia do juízo, mas esse dia chegará. Não espere para o dia do juízo, para que você então, naquele momento, quando não haverá mais misericórdia, mas Jesus estará como o juiz de toda a terra. Como diz a palavra, todos nós temos que estar diante do tribunal de Cristo. Por isso, você que me ouve, é momento, eu repito, de se prostrar de arrependimento para que o Deus Todo-Poderoso se volte para cada um de nós e aquele que vive no pecado possa sentir o toque todo-poderoso do Espírito de Deus. E então, somente através dele, somente através do Espírito Santo, ele possa ser uma nova criatura, amando o que Deus ama e odiando o que Deus odeia. Amém e amém.